Continuando diretamente da história de Anubis e Imhotep, lembrando para vocês que na primeira batalha entre Anubis e Imhotep, o Anubis ainda tinha sido recrutado recentemente pelo Trantor, e assim o Anubis tentou ir lá no deserto e travou uma pequena batalha com o Imhotep. Quase que o Anubis ganhou, mesmo sem toda aquela experiência. O Imhotep teve que trapacear e o Anubis perdeu. Quando o Anubis perdeu, a situação do deserto e aquele reino piorou. Visto que seu cargo estava ameaçado, o Imhotep começou a ficar desesperado e assim continuou a piorar seus serviços com aquele reino. Com isso, o Trantor viu que ele precisava agir rapidamente e ele teve uma grande ideia. Lembra daqueles selos da floresta, os 3 selos de Trantor? Então, o Trantor teve a ideia de que eles pudessem usar aqueles selos em benefício próprio. O Trantor começou a trabalhar naqueles selos físicos como um acessório ou acessórios. Chame do que quiser, é um amuleto, um medalhão. Os 3 selos de Trantor começariam a ser usados para travar batalhas em nome da justiça, do bem. A partir daqui, o Trantor começou a usar os selos para representar 3 coisas. Cada um deles representava uma parada. E o mais simples de todos, representava o poder. O poder é simplesmente uma parte dos selos que vem das grandes forças da natureza. Quanto mais força a natureza tiver, mais força o portador deste selo do poder vai usufruir. Então, ele depende da natureza. Quanto mais força a natureza atualmente tiver, mais força o portador deste selo terá. Resumindo, o segundo selo é o selo do conhecimento, mas ele não representa o conhecimento em si. O portador não vai adquirir tudo o que existe na sua mente. Este selo significa que qualquer coisa mental vai ser aprimorada quando o portador estiver usando. Assim, os sensos de justiça, os melhores métodos para usufruir o selo, os melhores métodos para lidar com as situações, tudo isso vai aumentar, tudo isso vai melhorar quando ele usar o selo. O terceiro selo se chama selo do vigor e ele não faz nada mais, nada menos do que dar uma saúde absoluta para o portador. Mas tem um problema, ele só funciona se todos os outros estiverem funcionando também. Vamos supor que eles são selos redondos e eles são colocados no peito. Este é o selo do meio, o selo do vigor. O da esquerda, o selo do poder, e o da direita, o selo do conhecimento. Imagine que você só tenha o do poder. Ele vai funcionar perfeitamente. Vamos supor que você só tenha o do conhecimento. Ele também vai funcionar perfeitamente. Mas você vai depender do selo do poder para que este funcione com total potencial. E vamos supor que você só tenha o selo do vigor. Ele não vai funcionar, porque ele é o mais poderoso e o mais apelão. Se você não tiver nenhum dos outros dois, você vai ser um inútil só com o do vigor, tá? E é assim que vai funcionar os selos de Trantor. Daqui para frente, estes são os maiores poderes de toda a Nárcia. O Trantor desenvolveu a maior relíquia de todos os tempos. Os selos de Trantor vão ser queridos por todos em Nárcia. Eles vão ser conhecidos como a maior arma de todos os tempos. E para derrotar Imhotep, o Anubis colocou os 3 selos. Só que tem um problema. O Anubis teve que passar por diversos testes antes de ser inseridos os selos em seus peitos. Seus peitos não, um só, né? Não é mulher, porra. Então, imagine aí, cara, que você tenha que colocar uma pedra no seu peito. Isso aí doeu, né? Anubis sofreu um pouquinho. Imagine que ele rachou o peito do cara e colocou os 3 selos lá. Com muita dor, com muito pesar, ele acabou funcionando. Os 3 selos de Imhotep, os 3 selos de Trantor acabaram de começar o seu serviço. Depois de um tempo, Anubis voltou ao deserto para travar uma nova batalha contra Imhotep. Mal sabia Imhotep o que estava por vir,
e Anubis chegou lá com 3 pedras brilhantes no seu peito. E eles começaram a lutar. O Imhotep é um cara safado. Ele trapaceou de uma forma que ninguém sabe como ele conseguiu ganhar. Ele era claramente o mais fraco na luta e ele teve que trapacear para ganhar. Assim que ele derrotou o Anubis caiu e ele usou uma tempestade de areia para cegar todo mundo ali que estava assistindo a luta. Nesse tempo aí que ninguém estava vendo, ele levou o corpo de Anubis para dentro de um dos salões. E lá ele viu que aqueles selos ali representavam alguma coisa de importante e ele começou a tentar retirar os selos. Só que era muito difícil, tinha que ter uma força gigantesca para remover os selos do peito de Anubis. Quando ele estava tentando fazer isso, alguns heróis entraram lá nos salões para discutir com Imhotep por que ele estava no reino ainda, sendo que ele era um babaca, ele tratava todos mal e obrigava alguns a fazer serviços meio que de forma escravizada. Esses heróis eram a Tessa Mecânica e o Rinoceronte. Eles flagraram esse negócio aí que ele estava fazendo, mexendo no peito de outro cara para tentar pregar umas pedrinhas. E eles não gostaram nada disso, eles começaram a travar uma batalha. O Imhotep novamente usou um poder chato pra caramba, que é a tempestade de areia, jogando todos numa parede. E assim que eles bateram na parede, um tremor muito forte começou e ele chamou a atenção de um cara bem importante. Nesse mesmo momento que eles estavam fazendo toda essa batalha, um cara chamado Paladino, que vocês conhecem muito bem, o rei da capital real, estava fazendo uma expedição em busca de Imhotep. Naquele momento, o Imhotep mal sabia, mas tinha muita gente atrás dele. O Paladino, tinha o Anubis, tinha o Trantor, tinha a Tessa Mecânica, o Rinoceronte e várias outras pessoas que, se pudessem, estavam dando tapa na cara dele, né? E com toda essa atenção que ele chamou, atraiu geral para aquele salão e todo mundo se formou ali, cercando o Imhotep. O Anubis estava deitado numa espécie de pedra e ali o Imhotep na frente dele, na cena do crime. Com outra tempestade de areia, todos ali ficaram cegos por um momento e Imhotep se virou para Anubis e socou, tentou e fez de tudo para retirar um dos selos. E ele conseguiu. Infelizmente, o Trantor não tinha descoberto uma maneira eficiente de grudar os selos ali e acabou que surgiu uma falha, um erro, e Imhotep retirou, adivinhe qual, o selo do poder. Com o sucesso dele, ele não ia tentar retirar outro porque ele não era louco. Com muito tempo ali, todos iam começar a atacar ele e ele teria que esgotar a sua mana, o seu poder. Ele fugiu imediatamente enquanto todos estavam cegos e ele já estava longe. Logo após isso, uma sombra invade a sala e adivinhe só, mais um estava lá perseguindo o Imhotep. Esse ser é o Ceifadeiro, um ser sombrio que cata todo mundo por aí, que representa o mal para Nárcia. Ele é tipo um justiceiro que não tem pena de quem ele vai atrás, e o Imhotep estava na lista dele por conta de seus pecados contra o próprio povo. O Ceifadeiro viu e sentiu que um poder maior estava naquela sala. O Ceifadeiro assumiu a sua forma espírita e assombrou, possuiu o corpo de Anubis como um fantasma, como um demônio. Assim, Anubis então era ele mesmo a partir dali, e Ceifadeiro controlava sua mente e corpo. Ele imediatamente correu em busca de Imhotep. O problema é que ninguém conhecia a forma física de Ceifadeiro. As pessoas só ouviam falar, era como uma lenda urbana, era como um boato. E ninguém acreditava que realmente algumas mortes eram inexplicadas e podiam ser explicadas com a presença do Ceifadeiro. Com esse desconhecimento, todos acreditavam a partir dali que o Anubis saiu correndo por ele mesmo, por conta própria, e saiu em busca de Imhotep. Logo após isso, o Paladino, que viu que não tinha mais chance de fazer nada, decidiu voltar à sua capital real. Os outros voltaram para casa e, a partir dali, a história segue. Depois de um tempo correndo igual um maluco, o Anubis ouviu uma voz em sua cabeça dizendo que haveria um ataque na capital real,
sem a presença de Paladino. Imediatamente ele começou a correr para lá, imaginando que o Imhotep poderia estar lá por perto. Quando ele chegou perto, avistou 6 heróis. Esses 6 heróis eram o Michael, o Cupido, o Duque da Abóbora, a Destruidora de Corações, a Pistoleira e adivinhe quem? O Cavaleiro Crânio. Esse grupo que eu acabei de dizer para vocês estava praticando um roubo. E assim, o ceifadeiro, controlando Anubis, interviu naquele roubo e não deixou que eles atacassem a capital real. Fazendo sua primeira boa ação do dia, o ceifadeiro, controlando Anubis, convenceu eles de uma maneira que eles pararam imediatamente. O ceifadeiro era um ser não muito conhecido e por isso ele tinha uma lábia gigantesca. Ninguém sabia quais eram os seus métodos e ele estava mostrando eles agora. O Cupido se sentiu mal por causa disso. Aliás, ele não era um herói muito forte, ele estava ali só em busca de roubar junto com os parceiros dele e ele foi embora. O Cupido decidiu ir embora, tentaram impedir ele, mas ele acabou que decidiu ir embora mesmo. A partir dali, o ceifadeiro convenceu também esse grupo de heróis a seguir ele em busca de uma jornada atrás de Imhotep. Assim se juntaram esses heróis e foram atrás. O problema é que não deu tempo deles pensarem em ir embora. Quando eles olharam para o lado, já estava vindo ali o Grimfiend. Grimfiend, lobisomem, Vlad Drácula e o Vingativo estavam pensando em atacar a capital real. E ao contrário dos outros caras, que era para roubar e ganhar dinheiro, eles estavam pensando em destruir tudo. Como eu disse, a capital real tinha um grande rival, e esse rival era o grupo do Grimfiend. A primeira oportunidade que eles tinham em atacar a capital real e destruir tudo, e acabar com essa rivalidade, ganhar todas as riquezas e ganhar o território inteiro. Eles atacaram. Quando o Paladino deu mole, só estava lá o Pé Grande para defender a capital real. Se juntaram então o Pé Grande e mais outros 6 heróis que eu citei antes, contando com Anubis junto, e os outros 4 heróis contra eles. E assim ocorreu uma batalha injusta até, 7 contra 4, e acabou que eles fugiram de medo dessa batalha. É meio óbvio, né? Depois desse pequeno conflito, que nem foi um conflito, os caras fugiram. Quando o Grimfiend começou a correr, o Anubis olhou para o lado e lá, numa parede atrás, estava o Imhotep. Imediatamente ele avisa os outros para correr em direção daquele lugar, e quando eles chegam um pouquinho perto, o Imhotep já tinha sumido. A sua tempestade de areia, que eu mencionei, estava evoluída ao máximo por conta do selo do poder que ele roubou. Assim, podendo se locomover pelos lugares de uma forma extremamente rápida. O Grimfiend comentou que viu alguma coisa no peito de Anubis. Ficou extremamente curioso com esse negócio que ele viu. Era muito brilhante, era bonito. E ele pensou, será que é um dos selos de Trontor? Grimfiend já estava sabendo dos selos, aliás, eu acho que todo mundo já sabia que isso existia, porque era uma novidade em Nárcia. E isso despertou a curiosidade de Grimfiend para a história. Saindo um pouco da linha principal da história, eu vou falar para vocês que a bruxa gélida lá do Reino Perdido, usando seu livro mágico, usando as magias de gelo, conseguiu sair de lá. A partir de agora, sair e entrar do Reino Perdido começa a se tornar uma coisa mais comum, já que lá em Nárcia está acontecendo muita coisa e o pessoal do Reino Perdido não quer ficar para trás. A bruxa gélida seguiu em busca de uma lenda, e essa lenda se chama a Lenda de Ártica. Lá nos biomas de neve de Nárcia, bem longe de onde está acontecendo essa briguinha, a bruxa gélida descobriu onde estava preso o Ártica e o guerreiro que ela congelou. Lembrando para vocês que essa lenda diz que Ártica seguiu um guerreiro bem forte e eles pararam em uma caverna. Nessa caverna, o Ártica e o guerreiro brigaram e acabou acontecendo um desmoronamento, fechando os dois ali dentro. E como o clima era muito congelante, o Ártica e o guerreiro estavam ali presos para sempre. O guerreiro congelado e Ártica preso. Quando ela avistou essa tal caverna, ela usou sua magia para perfurar a parede e ali ela avistou o grande dragão. A bruxa gélida fez uma das maiores descobertas do século, do milênio provavelmente, porque é tanto tempo aqui, desde a Era dos Dragões, que não sabemos se é 1000 anos ou se é só 100 ou 500.
Vendo que ela não conseguiria derrotar sozinho, ela imediatamente partiu para onde estava o guerreiro congelado e usou uma magia de descongelamento. Naquele livro dela existe qualquer coisa, tá? Que tem a ver com gelo, seja para descongelar ou seja para congelar. Liberando aquele guerreiro, eles dois partem então para acabar de vez com a lenda de Ártica. O Ártica tenta de tudo, tenta soltar seu bafo de gelo, mas a bruxa gélida cria proteções, cria ilusões, cria de tudo. Essa bruxa gélida é uma das melhores, brabas, é uma das brabas do lugar, entendeu? Ela faz de tudo ali e combinado com o guerreiro, eles acabam com o Ártica. Menos um dragão depois do começo da Era das Lendas. Os dois se apresentam e assim começa uma amizade de longa data. Eles saem dali e tentam ir embora. O guerreiro diz que o seu nome é Leoner e ele se baseia em um cara que tem, no lugar de seus braços, daggers. O que são daggers? São como espadas, só que no tamanho assim de um braço. No lugar de seus braços tem essas armas que ele usa desde que perdeu eles em algumas batalhas. Voltando agora para a história principal, o Imhotep, fugindo, conseguiu atrair de pouco em pouco os nossos heróis, Anubis e seus companheiros, para a Ilha de Lava. Ela é como se fosse a Nárcia, só com uma versão completamente destruída. Vamos imaginar para a nossa história que ela é um lugar que só é possível entrar por meio de algumas cavernas magmáticas. Você só consegue entrar lá se usar uma certa magia de fogo, e assim você entrará na Ilha de Lava. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque você consegue imaginar. Existem coisas lá que não são possíveis ver em Nárcia normal. Uma parada interessante que aconteceu foi que Gryffindor convenceu os amigos dele a seguir ele para tentar roubar aquele negócio que ele viu no peito de Anubis. O Gryffindor é completamente louco e quanto mais poder, melhor para ele. Assim, de uma forma escondida, o Gryffindor avistou os caras entrando em uma caverna magmática atrás de Imhotep. O Imhotep é tão inteligente que ele atraiu os caras para um lugar completamente proibido. Mal sabe vocês aí que estão assistindo, mas os caras de Nárcia não podem entrar na Ilha de Lava de jeito nenhum. Só deles pisarem lá, os seres da Ilha de Lava já são alertados sobre uma presença estranha. Ou seja, o Imhotep é um cara. O Gryffindor acabou entrando lá também e eles começaram a brigar de novo. Imaginem só, o Imhotep teleportou para lá, os caras foram correndo atrás, Gryffindor também de uma maneira mais ou menos, e quando o Imhotep estava cercado, fugiu de novo. O Imhotep é um cara, tá? Ele foge de tudo. Nessa batalhinha aí que o Gryffindor teve com Anubis, ele acabou ativando o portal para a Ilha de Lava e tudo naquela caverna começou a rachar, começou a cair lava do teto e eles foram teleportados. A partir dali, eles precisavam se esconder o máximo possível, não atrair a atenção de qualquer um. E lá existiam aqueles centauros, aquelas criaturas grandes que você vê no jogo, e alguns certos heróis que só lá que eles habitam. Em uma parte desse negócio de se esconder, eles observaram que lá havia algumas riquezas que só existiam lá. Algumas runas de evolução e alguns cristais vermelhos estavam presentes naqueles castelos da Ilha de Lava. E adivinha só, as runas de evolução e os cristais vermelhos são os principais ingredientes para um herói ficar muito forte. Observando isso, os dois grupos concordaram em roubar aqueles negócios e assim eles ficaram absurdamente fortes. Imaginem aí que cada um roubou um par desses negócios e começou a usar em si mesmo. As runas de evolução e os cristais vermelhos combinaram em todo mundo ali e todos aqueles heróis evoluíram. No jogo pode parecer uma mudança muito drástica, mas na história, imagine você que não é aquelas coisas. O herói ainda depende da inteligência e da habilidade dele para seguir vivo nas lutas e ganhá-las. Com tudo isso aí acontecendo, essas evoluções, essas melhorias, os guardas perceberam a presença deles e começaram a perseguir. Cada um dos grupos se dividiu entre a Ilha de Lava e assim eles partiram em diferentes caminhos, enfrentando diferentes criaturas.
O grupo de Anubis enfrentou o Centauro Rei e o grupo de Grinfield enfrentou o Goblin Demoníaco, um Goblin vermelho gigante que tinha um martelão e poderia martelar qualquer um pela sua frente. Felizmente, com a força que adquiriram, os dois grupos ganharam suas respectivas batalhas e saíram de lá vivos. Desesperados, eles começaram a correr em busca daquele caminho de onde eles vieram, e depois de uma magia de fogo do Grinfield, eles saíram de lá. Mas lembre-se disso, eles causaram muito problema na Ilha de Lava, e eles não podiam fazer isso de jeito nenhum. Depois disso, o Grinfield viu que o grupo de Anubis não era um dos grupos que representaria um risco a ele. Basicamente, o Grinfield viu que ele não precisava atacar aquele pessoal. Ele perguntou a Anubis o que era aquilo que estava no peito dele, e ele explicou exatamente o que era. Grinfield entendeu e ele não tentou roubar. Podemos dizer que o Grinfield não é mais aquele risco, não é mais um vilão, não é mais aquele cara. Voltando a Nárcia, o Imhotep, que é um cara, eu já falei para vocês 3 vezes, esse cara, ele fugiu para o Reino Perdido agora. E mal entrou lá, usando um poder de areia, e mal entrou lá e a espírita já deu na cara dele com o cajado dela. Junto com aquele amigão dela, aquele azul, eles machucaram o Imhotep e disseram para ele que ele não era nem um pouco bem-vindo ali, ele não poderia seguir ali nem a pau. Ele teria que ir embora e lidar com as consequências lá de fora. Estava junto dela o mago espiritual, o rei fantasma. E adivinha o que o Imhotep fez? O Imhotep é um cara que sabe o que vai dar merda e o que não vai. Esse cara é experiente, ele conhece as coisas. E adivinha o que ele fez, galera? Ele pegou o poder de areia dele, moveu todos aqueles caras para fora do Reino Perdido. Ou seja, a espírita estava fora do Reino Perdido. E você sabe quem é que está atrás dela, né? Você sabe quem é que está atrás dela, o Cavaleiro Crânio. O Cavaleiro Crânio, se você não lembra, foi amaldiçoado por ela a matar a própria família, o próprio reino. Esse cara quer vingança, esse cara não tem pena, esse cara é um morto-vivo, esse cara tem um escudo gigante, esse cara tem uma espada. Ele é brabo. E a partir dali, a espírita, o mago espiritual e o rei fantasma, que não tinha nada a ver com a história, estava fora do Reino Perdido. Olha a merda, hein? Relembrando para vocês, porque a história tá longa. Temos o grupo do Anubis, o grupo do Grinfield juntos em busca de Imhotep. Temos aí a espírita, o mago espiritual, fora do Reino Perdido. Temos a bruxa Gélida e o novo amigo dela, Leoner. E também temos o ceifadeiro controlando o próprio Anubis. Temos praticamente todo mundo contra o Imhotep. O Imhotep é o vilão da história, se você não percebeu. Seguindo, eu vou dizer para vocês que a capital real já está restabelecida. Claro que não aconteceu muita coisa ali. Poderia ter sido destruída, poderia ter sido roubada, mas lá está o Paladino de volta ao seu reino. E o Paladino ficou sabendo de tudo o que está acontecendo, porque o capital real fica no centro de tudo. E o Paladino está organizando uma operação para acabar de vez com essa palhaçada. E com quem que o Paladino está trabalhando? Com Valentina, com o Bruxo e o próprio Trantor. O Trantor está na capital real porque ele percebeu que tudo está dando errado e que não deveria estar acontecendo isso. Agora vamos para o momento decisivo dessa história. Vamos finalizar isso com a maior briga que você vai ver. Ou não, porque eu só estou falando e você não está vendo nada. Vamos supor que o grupo de Anubis e o grupo do Grinfield já estão próximos à capital real. E próximo a ele também está a espírita e o mago espiritual, que não conseguiram retornar ao Reino Perdido porque o Imhotep está lá. O Imhotep está no Reino Perdido, escondido. E esse grupo aí, da espírita, acabou trombando com o grupo de Anubis e está lá o Cavaleiro Crânio. A partir daí, o Cavaleiro Crânio retoma sua forma demoníaca, sem pensamentos, sem julgamentos. Ele parte para cima da espírita com tudo, com o maior ódio que você já viu na vida. E aí o grupo, que não sabia da história do Cavaleiro Crânio, tentou impedir ele. E aí acabou começando uma briga muito pesada entre o Cavaleiro Crânio, o Michael, esse pessoal aí. E assim o Paladino viu isso tudo. E todo mundo se juntou ali contra o Cavaleiro Crânio.
Eles pensaram que o Cavaleiro Crânio estava fazendo isso porque ele era o maior vilão da história do mundo, né? Eles pensaram que ele era do mal. E aí, cara, juntou o Paladino contra Cavaleiro Crânio. Imagina aí que o Paladino usou seu escudo para defender os ataques do Cavaleiro Crânio. O Cavaleiro Crânio, pá, 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 deu porrada pra caramba do escudo dele. Chegou o Michael por trás, derrubando o Cavaleiro Crânio. O Bruxo dando fogo no Cavaleiro Crânio. E aí todo mundo contra o Cavaleiro, cara. E chegou um momento que o Cavaleiro Crânio desistiu. E ele simplesmente falou, vou embora. Vocês sabem que o Cavaleiro Crânio é um ser imortal e ele só pode ser morto pelo tempo. Só o tempo pode decidir quando que ele vai virar pó de novo. E imagine você que seu maior inimigo está na sua frente e seus próprios parceiros, que se diziam ser do seu time, impediram você de matar o seu maior inimigo da vida. Essa é a situação pelo qual o Cavaleiro Crânio passou. Ele teve que ir embora, podendo ali matar a Espírita de uma vez por todas. A Espírita foi protegida. E ela não merecia, entendeu? Depois disso, a Espírita agradece e fornece a informação de que o Imhotep está lá no Reino Perdido. E um cara que podia tirar ele de lá era o Anubis. O Anubis, com o poder de ceifadeiro, invadiu o Reino Perdido sozinho. Sozinho, tá? E ali começou a batalha. O Anubis, controlado pelo ceifadeiro, ficaram batalhando pelos reinos perdidos voadores. Eles poderiam ter caído no vácuo do Reino Perdido e morrido. Mas não, eles eram espertos e estavam batalhando de uma forma estratégica. O Anubis sabia que a tempestade de areia do Imhotep poderia tacar ele para longe, então ele se firmou o máximo possível no chão. E acabou que em uma desses golpes, eles se enfrentaram e se jogaram para fora do Reino Perdido. Nesse negócio aí, deles saírem do Reino Perdido, o portal ficou danificado. E a partir dali, qualquer coisa poderia entrar e sair do Reino Perdido. Esse é um problema para o futuro. Para agora, temos todo mundo contra o Imhotep, mas nem deu tempo disso acontecer. Todo mundo fez pelo menos um golpe em cima do Imhotep, e assim que ele ficou machucado, o ceifadeiro saiu do corpo do Anubis, assumiu sua forma física, revelando para todos quem ele era. O ceifadeiro, um ser justiceiro, finaliza o Imhotep, cortando a sua cabeça e removendo o selo de Trantor e devolvendo ao Anubis. Assim, o Imhotep, fugindo, causou algumas brigas, quase que fez o Cavaleiro Crânio matar a Espírita, e aí, cara, não teve chance. Era todo mundo contra ele, ele simplesmente acabou. Por aí, acaba a maldição de Imhotep, o reino do deserto está livre de novo. O Anubis é designado para essa função, e a partir dali, o mundo está livre de Imhotep. Mas para o futuro, temos mais problemas. Até a próxima. Valeu! Falou!